no versículo 2. Daniel, capítulo 9, versículo 2. Aqui também outro homem de Deus que entendeu, chegou a hora. Ele entendeu que havia chegado a sua hora. Daniel, capítulo 9, versículo 2 diz assim: no primeiro ano do seu reinado, de Dario, claro, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Irmãos, quando Daniel passou a investigar os rolos, e Daniel descobriu, epa, cumpriram os 70 anos, ele olhou e disse, epa, tem alguma coisa aqui diferente. Chegaram, o tempo chegou a hora. Então, irmãos, Daniel começou a clamar a Deus. Ele disse, Senhor, cumpre a tua promessa. A hora chegou. O Senhor disse que duraria o nosso cativeiro em Babilônia 70 anos. Eu não vou voltar para lá. Já estava quase 90 anos, Daniel, naquela época. Ele sabia que ele não aguentava uma viagem e voltar para Jerusalém, mas ele cobrou a promessa de Deus. Senhor, chegou a hora. Cumpre a tua promessa. E Daniel começou a orar. Diz a irmã White que Daniel começou a cobrar de Deus. O termo que ela usa é cobrar no sentido de exigir de Deus. Senhor, cumpre a tua promessa. Senhor, eu quero que o Senhor cumpra a tua palavra. O Senhor disse que 70 anos depois nós iríamos sair dessa terra. E aqui hoje, irmãos, no século 21, também chegou a hora. Amém? Amém. Chegou a hora do Israel de Deus ser levantado perante todo o universo. Chegou a hora do Israel de Deus se mostrar homens valorosos, mulheres valorosas, para pregarem esse evangelho, concluírem essa obra. Amém, irmãos? Amém. Mas Deus, para fazer isso, Ele vai precisar fazer uma intervenção em cada um de nós. Que intervenção é essa? Será que nós estamos dispostos, como Eliseu, a aceitar que Deus faça essa mudança em nossas vidas? Será que nós estamos realmente compreendendo qual é a dimensão de Deus? Quem recebeu essa revista e leu essa revista, viu que a cada dia, a serva de Deus abria essa página com um tipo de oração e com um tipo de texto em relação à saúde, algumas mudanças em nossas vidas. E eu queria começar mostrando para a igreja o que o Senhor Deus tem para falar com cada um de nós. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. O que é, irmãos? Chegou a hora de que, irmãos? De um reavivamento e de uma reforma. Nós estamos precisando. Chegou a nossa hora. Quando chegou a hora de Jesus, o que foi que ele fez? Também chegou a hora de Jesus. Vamos ver daqui a pouquinho. Ele também disse, Pai, minha hora é chegada. E ele foi fazer algumas coisas, vamos ver depois. Mas nós hoje, no século 21, nos é requerido a compreensão do que é esse reavivamento e essa reforma. Do que é passar tempo em oração com Deus, para ter comunhão com Deus. Eu queria dizer para vocês, a despeito de estarmos vivendo no século 21, a despeito de nossas ocupações, a despeito de tudo, irmãos, tem pessoas hoje no século 21 que eu conheço, que levantam às 5 da manhã e oram até às 7, amém? Amém. Conheço pessoas no século 21, irmãos nossos, pessoas do nosso meio, que deitam às 18 horas, deitam as galinhas, deitam às 18 horas, aí 6, vão dar 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 da manhã, 8 horas de sono, eles levantam 1 da manhã e vão até 6 da manhã oração. Amém, irmãos? Amém. Pessoas que estão chorando no trono da graça. Pessoas que estão fazendo uma oração intercessora pela igreja de Deus. Pessoas que entenderam que chegou a hora, que chegou o tempo. Pessoas que entenderam que é hora de levantar-se como obreiros de Deus, como varões e varoas do Senhor Jesus. Pessoas que entenderam que somente reavivados pela oração será a grande música, o grande jargão desse século em nossas vidas. Vejamos no livro de Romanos,
Alguém também que falou dessa hora, Romanos capítulo 13. Alguém também que vai falar a respeito dessa hora. Olha como tem gente falando de hora para nos chamar a atenção. Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos capítulo 13, versículo 11. Amém? Diz assim, o apóstolo Paulo fala: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio que irmãos cremos. Amém? Aqui está o apóstolo dizendo: olha, já é hora, chegou uma hora. Outra pessoa falando de hora. Há uma preocupação bíblica com relação a essa hora, a hora que estamos vivendo, a hora mais probante que nós precisamos passar, que nós vamos viver. Irmãos, quem está acompanhando a profecia, quem está ligado nos rolos, assim como Elias ficou ligado nos rolos, assim como Josué, assim como Moisés, assim como Daniel, Jeremias, Isaías, eles ficavam ligados, entendendo a profecia. Quem está estudando a profecia também hoje sabe que chegou a hora. É hora de despertar do sono. Eu e você que conhece o tempo, você conhece o tempo? Você sabe que tempo é esse? Quantas vezes em 2014 a mídia disse que o dia do Senhor é o domingo? Quantas vezes? Você anotou? Você anotou quantas vezes disse as pessoas, os líderes eclesiásticos disseram que o domingo é o dia do Senhor? Mais de 100 vezes. Mais de 100 vezes está lá. Pesquise. Que o dia do Senhor é o domingo, que o dia da família é o domingo, e nós silentes, calados, contemplando de camarote, ver a lei do nosso Deus ser pisada a pés, calados. Não queremos ousar dizer: epa, não, o dia do nosso Deus é o sábado. Amém, irmãos? Amém. Para essa hora você foi chamado, para essa hora eu fui chamada para levantar a lei de Deus perante todo o universo e dizer: essa lei é o caráter do nosso Deus. Amém? Amém. Ela é uma lei eterna. Chegou a hora de reavivamento e chegou a hora de reforma. Mas o que nós vamos compreender mais? É necessário uma reforma entre o povo. Irmãos, nós temos compreendido que a reforma, ela tem sido um assunto em nossa igreja, tem sido um tema muito escorregadio. A reforma tem sido um tema que as pessoas têm levado para outro lado. Irmãos, reforma sem oração não acontece. Reforma sem oração é legalismo. A reforma deve acontecer sob a ministração do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Nós precisamos entender que quando chegou a hora, Jesus também teve um tipo de comportamento. E aqui o apóstolo Paulo diz: ei, você que conhece o tempo, nós precisamos conhecer o tempo em que estamos vivendo. Eu queria avançar um pouquinho mais. Reavivamento, irmãos, são duas que reforma, são o quê? São instâncias diferentes, embora eles se convirjam. Há uma convergência entre eles, convergem para o mesmo ponto. Mas reavivamento, irmãos, é você ressuscitar. Você vai ressuscitar na sua vida, como disse o apóstolo. É hora de levantar do sono. Pastor Dilson estava pregando numa igreja lá nos Estados Unidos da América, também, seu sermão, estava pregando em sua igreja, e aí ele pregava e a igreja dizia amém. Ele pregava e dizia aleluia. E aí um jovem na saída cumprimentou o pastor Dilson e disse: pastor, você pregou aí a manhã toda, o povo dizia amém, ele dizia aleluia. Eu não disse nada, porque eu não senti nada. E o pastor Dilson olhou para aquele jovem, segurando a sua mão e disse: mas meu jovem, morto, não pode mesmo dizer nada. Você precisa ir para Jesus e ressuscitar. Irmãos, nós precisamos de ressuscitar para uma nova vida, através do reavivamento.
através da mudança de concepção, através da oração. Através da oração. Nós precisamos compreender que a oração é significativa. Pastor Ayrton Filho, aqui no seu sermão, ele salientou alguns pensamentos de Ellen White que eu gostaria de compartilhar com a igreja. Olha o que ele vai dizer a respeito da oração. Ele diz assim: a negligência da oração representa um desastre para a vida espiritual. Aqueles que não oram, que não têm assim feedback com Deus, que não têm intimidade com Deus, que não buscam relacionar com Deus, vão ter o quê? Vão ter um desastre espiritual. Vão ficar sempre o quê? Na mesma, sem a mudança, sem perceber o crescimento espiritual. E aí ele comenta mais um texto onde ele diz: quando permitirmos que nossa comunhão com Deus seja quebrada, quando eu permito ficar longe de Deus, ela diz: ficamos sem defesa. Todos os bons objetivos, irmãos, e boas intenções que tenhais não vos tornarão aptos a resistir o mal. Diz: não, eu sou capaz de resistir, eu não preciso orar. Precisa sim, irmãos, orar. Nós precisamos orar. Quanto tempo você ora? Quanto tempo você gasta com Deus? De quanto tempo é a oração indicada? Irmãos, hoje nós temos muitos pastores, escritores, autores que escrevem acerca da oração. Alguns dizem: você levanta, você canta, você louva a Deus, você pode recitar salmos, aí você começa a agradecer a Deus, você agradece, gasta um tempão agradecendo a Deus, e depois então você faz a sua petição. Irmãos, não temos fórmulas prontas. O que nós temos é o quê? É que há um professor chamado Deus Espírito Santo, amém? O nosso professor é o Deus Espírito Santo. Ele vai ensinar você a orar. Ele vai me ensinar a orar. Ele está ensinando a cada um de nós a orar. E qual é a grande obra-prima do Espírito Santo para nós, igreja, hoje, no século XXI? O Espírito Santo tem uma obra hoje grandiosa. Veja qual é essa obra no livro de João. Volta um pouquinho para João, capítulo 16. Olha o tamanho da obra do Espírito Santo em nossas vidas, em nossos corações. Amados, olha o que nós precisamos fazer. Aqui em João, capítulo 16, Evangelho de João. Nós temos aqui, irmãos, a grande obra do professor Deus Espírito Santo. João 16, versículo 8. Amém? Quando ele vier, Espírito Santo, né? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do quê? E do juízo, irmãos. A oração vai nos fazer compreender. O Espírito Santo tem que deixar tudo ok. Ele vai lembrar: olha para aquele pecado que você fez lá um tempo atrás, você não confessou. Ele começa a lembrar você: olha aquele pecado de ontem à noite que você cometeu em sua casa. Olha aquele pecado. Ele começa a trazer à tona os teus pecados, irmãos, porque há um tempo para você confessar esses pecados antes de fechar a porta da graça. Nós temos que confessar, temos que clamar, pedir: Deus, Espírito Santo, me lembra quais são os pecados que eu preciso colocar no altar do Senhor, porque pecados não confessados não serão perdoados. Lembremos de Acã. Acã chegou para se arrepender tarde demais, diz Ellen White. Lê lá a historinha de Acã, para trás do profeta, você chora quando vê Acã. Mas Ellen White, ele não tinha um coração sincero. Ele estava ali colocando aquele arrependimento entre aspas. Mas nós precisamos de um arrependimento grandioso, de uma oração plena, para que Deus possa nos aceitar diante dele. Amém? Irmãos, o céu é maravilhoso. Uma vida de santidade, irmãos, deve exalar em nosso procedimento, em nossa maneira de ser, pensar e agir. Não que você não vá cometer pecados. Irmãos, quando nós falamos de confessar, são esses pecados o que nós fazemos? Pecados o que? Conscientes. Pecados que nós estamos ali segurando. Novelinhas da vida, BBB da vida, essas questões de televisão, de mídia, tempo gasto com outras coisas, a questão da alimentação, coisas que nós sabemos que Deus está insistentemente falando: filho, muda, eu preciso de virgens prudentes para essa hora mais probante desse mundo. Eu preciso de homens e mulheres cheios do Espírito Santo.
e o Espírito Santo é prometido, mas nós precisamos compreender que o Espírito de Deus, veja o versículo 13, ainda aí de João capítulo 16. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará, irmãos, a toda a verdade. Não existe isso, irmãos, de você estar na igreja, de você conhecer a palavra e ser meio cristão, praticar meia verdade. Isso não existe, irmão. O Espírito Santo, ele é totalizador. Ele é totalizador. Ele vai fazer a mudança integral em sua vida, totalmente. Você vai perceber que ele vai te convencer, que ele vai te conduzindo a toda a verdade. Eu queria mostrar mais um texto. E aí nós vimos, irmãos, a reforma significa o quê? A mudança de vida. Significa nós estarmos o quê? Prontos a aceitar. Eu dizia ali na classe, hoje pela manhã, que só sobre saúde, essa igreja tem mais de 300 livros. Quantos? 300. Ele mais escreveu aí em 6. E depois outros foram fazendo compilações, etc. Nós temos mais de 300 livros que dizem o que comer, como comer, por que comer, para que comer. E eu comentava na classe e vou repetir para a igreja. White chegou numa igreja nos Estados Unidos da América. Quem quiser depois eu mostro o texto original, vou parafrasear o que aconteceu lá. Ela chegou naquela igreja, o irmão pediu oração. Quando ela entrou, o irmão disse: irmão White, ore por mim. Ela disse o quê? Não, eu vou para casa, vou consultar a Deus para ver se eu posso orar por você. Parecia que a irmã White tinha sido o quê? Indelicada, tinha praticado uma descortesia com o irmão. Ela disse: não, o Senhor buzinou aqui, calma. E ela foi para casa, orou, e depois o Senhor mostrou a miséria de hábitos que aquele homem tinha, hábitos alimentares, outros hábitos perniciosos. Irmãos, aqui está a verdade. O Espírito está conduzindo você para uma estrada. Você precisa ouvir a voz de Deus, precisa atender esse chamado da oração. E aqui ela diz: deveis ser homens e mulheres de oração. Vossas petições não devem ser débeis. Eu fiquei pensando, o que é uma petição débil? Ela diz aqui: vossas petições não devem ser débeis, ocasionais e apressadas, mas fervorosas, perseverantes e constantes. O que é uma petição débil? É a mesma coisa todos os dias, parece uma reza. Você repete as mesmas palavras todos os dias. Até parece que Deus está sentado no trono. Meus irmãos, Deus se inclina para ouvir você, amém? Deus se inclina para nos ouvir. Deus tem prazer em ouvir a nossa voz. Por isso temos que aprender a orar como conversa, uma oração onde você diz: Senhor, hoje eu não estou bem, eu já acordei triste, hoje eu estou cansei, sei lá, cansado, estressado. Senhor, hoje eu estou até para orar, eu estou até me sentindo mal para orar, as palavras não vêm à minha mente, eu não consigo abrir meu coração para ti, eu estou magoado, estou magoada. Então você começa a abrir o coração para o Deus Espírito Santo, e ele então vai o quê? Ele ouve isso e ele vai parafrasear isso para Deus, vai fazer isso com gemidos na presença de Deus, e vai mostrar para Deus como é que realmente você, o que você está dizendo e o que você está pedindo. Irmãos, mas o texto para hoje, o texto básico, o sermão de hoje, o pastor Ayrton que trouxe, foi realmente João capítulo 17. Vamos sair lá, João capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus. O pastor trabalhou com esse título, e ele vai dizer, olha o que ele diz no capítulo 17, o versículo 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, o quê? É chegada a hora. Amém, irmãos? Aqui também Jesus compreendeu que havia chegado a hora dele. Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho o quê? Te glorifique a ti. Amém, irmãos? Jesus disse: Pai, é chegada a hora. A minha hora também chegou. Nós precisamos compreender que chegou a hora.
também desse relacionamento com Deus, dessa busca com Deus. E aqui ele vai dizer, nos momentos mais difíceis de seu ministério, Jesus foi fiel na oração. Lá ele encontrou consolo, motivação. Jesus passava a noite inteira orando, irmãos. Noites inteiras, debruçados ali sobre o seu corpo, chorando e clamando. E quem era Jesus? Jesus é o nosso mestre, nosso salvador, o nosso Deus criador, Deus salvador e Deus redentor. E ele tinha muito tempo para orar. Foi de joelhos que ele encontrou forças físicas para um ministério tão intenso. Nós queremos encontrar força para estarmos agora nos últimos dias ali enfrentando o que vamos enfrentar. Aí a irmã White coloca um texto muito dramático. Nós não estamos preparados nem para nos preparar. Uau! Como é que é? Ela diz, nós não estamos preparados nem para nos preparar. Ela vai dizer isso. Isso é o que? Isso é um alerta para cada um de nós. Isso é uma chamada. Foi na oração que ele se preparou para resistir à tentação de trocar a missão divina pela glória humana. Ou você acha que Jesus nunca foi tentado? Sem pecado. Totalmente sem pecado. Mas ele também foi assediado pelo inimigo como nós somos hoje. Nós precisamos compreender. Ele diz aqui claramente, Jesus precisou orar, e orar muito, e orar cada vez mais, para que ele pudesse resistir, para que ele pudesse ganhar forças. Irmãos, é hora da igreja se reunir para estudar profecias. É hora de reunir para clamar, para chorar, para pedir a Deus misericórdia. É hora de pararmos com os tapinhas nas costas. É hora de pararmos com as grandes festas e focarmos na pregação do Evangelho. Focarmos na nossa ressurreição espiritual. E focarmos na nossa preparação, pois a nossa hora é chegada para esse momento probante e cruel que vamos enfrentar. E ele diz assim, foi em comunhão que ele encontrou ânimo para seguir em frente diante de um grupo de discípulos que alimentava a motivação errada. Aqui também está a igreja, alimentando a motivação errada. A igreja investindo às vezes somas vultosas, fugindo do seu foco. E nós precisamos, como igreja, orar e perguntar, Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, como precisamos proceder? O que devemos fazer para sermos preparados para estarmos diante de Ti? Ele vai dizer o seguinte aqui, irmãos. A maior e mais significativa oração de Jesus é a oração sacerdotal. É essa que estamos lendo aqui. É essa que nós estamos aqui iniciando. Veja o versículo 2. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que ele der. Jesus vai conceder vida eterna. Jesus já concedeu vida eterna para os seus filhos, amém? Você já é eterno, amado. A serva do Senhor diz, para os que estão vivendo na glória, a eternidade já começou, amém? Você já é eterno, eu já sou eterna. Nós temos que confiar e acreditar, ter convicção nisso. Os atalaias que estão no muro de Sião somos nós, em cima do muro, para dar a mensagem. Temos que ter convicção que primeiro estamos salvos em Jesus, amém? Que naquele sacrifício expiatório, Jesus pagou a nossa sentença. E aqui nós precisamos entender que Jesus realmente quer conferir a cada um dos seus eleitos a vida eterna. E versículo 3, irmão, vai dizer que vida eterna é esta. E a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amém? Irmãos, Buda não é Deus. Shiva não é Deus. Temos que dizer isso. Eles não são deuses. O único Deus verdadeiro é Jesus Cristo, nosso bendito Salvador. Amém? Aleluia. Glória a Deus, porque Jesus é a majestade do céu. Você é uma pessoa lá intercedendo por você todo o tempo. Amém? Jesus é o nosso mediador. E ele diz que a vida eterna é conhecer Jesus. E eu pergunto, o que significa conhecer Jesus? O que é conhecer Jesus? Você conhece Jesus? Eu conheço Jesus. Nós conhecemos Jesus. Irmãos, conhecer Jesus não é alguém chegar lá em Brasília e dizer,
Dilma, lá fora está a Rosângela. Eu conheço a Dilma pela mídia, na televisão, nas revistas. Ela não me conhece. Eu posso ir lá e bater a porta. Quem está aí aqui é a Rosângela. Mas a mesma coisa acontece com quem não conhece Jesus. Ele vai dizer: eu te conheço de onde? Você passou quanto tempo comigo? Você investiu tempo em oração comigo? Você se preparou para esse conhecimento? Irmãos, é muito difícil ouvir algo da boca do Senhor e Salvador Jesus Cristo quando você não precisa, quando você não tem um relacionamento com Deus, quando você não tem intimidade com Deus, quando você não sabe o que você, para que você foi chamado para essa hora. Você se perguntou: Senhor, para que o Senhor quer a minha vida? Você se perguntou para Deus: Senhor, qual é o teu propósito em minha vida no século XXI? Para que foi que o Senhor me chamou para estar aqui no século XXI? Tem uma resposta para isso. Você precisa ouvir de Deus. Versículo 4 é o que você precisa fazer e eu preciso fazer por Jesus. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Irmãos, você tem glorificado a Deus. O que significa glorificar a Deus, irmãos? O que significa glorificar a Deus? O que significa eu estar glorificando a Deus? Você sabia que Deus está precisando de sua vida, da sua vida, da minha vida, para limpar, por isso em palavras humanas, limpar a barra dele? Satanás levantou, disse que ele é um tirano, um déspota, uma autoritária. Ele disse: eu quero você, Rosângela, defender o meu nome no século XXI. Eu quero você, Pedro, quero você, João, quero você, Maria, quero você, Neuza, quero você, Célia, para defender o meu nome no século XXI. Eu preciso de você para limpar o meu nome. Chegou a hora do juízo, irmãos, é o juízo de Deus. Ele está sendo julgado e a oração nos fortalece para defender o nome dele. Quando você conhece isso aqui, quando você está alicerçado ali na rocha de Jesus, em sua palavra, você precisa. Eu vou dizer depois o que é glorificar a Deus. Eu vou responder agora, mas daqui a pouquinho eu vou responder o que é glorificar a Deus. Como se glorifica a Deus? O que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer para glorificar a Deus? Amém? Aleluia! Irmãos, é maravilhoso estarmos na presença de Deus. Me inquieta muito ver os nossos irmãos, às vezes, e eu preciso dizer essas palavras, elas também foram aplicadas a mim há muito tempo atrás. Quanto tempo eu gastava com televisão? Eu tenho a minha pessoa. Quanto tempo na televisão? Quanto tempo estudando teorias humanas? Quanto tempo fomentando discussões seculares? Quanto tempo gastando em prol das coisas desse mundo? Mas, irmãos, quando nós temos um dia para estar na presença de Deus, nós ainda achamos muito tempo. Pessoas que sentam, eu presenciei em famílias que sentavam na hora do Faustão, começa 3 horas, o Faustão, 4 horas, nem sei. E só saiu quando o Faustão terminava com o Fantástico. Sentava ali no 4 da tarde, 4h30, tem futebol, aí tem Fantástico. E não reclamavam de nada. Mas quando chegavam na igreja, e eu disse para a pessoa: irmã, na sua casa eu presenciei você, minha irmã, me perdoe dizer isso com franqueza. Você assentava assistindo o Faustão, ele tem muita coisa com sua vida espiritual, é verdade, né? Colocando em aspas. Você assistiu o Faustão, você assistiu o futebol, você assistiu o Fantástico, terminou tarde demais. Você não piscava, não reclamava, não chorava, mas quando você vem à igreja, passar um dia com Deus, você reclama. É hora do povo, os atalaias do muro de Sião, refletirem. Depois eu vou responder o que é glorificar a Deus e como fazer para estar de pé quando Miguel se levantar. Amém? Amém.